Vamos à história de Diana e Acteon. Essa história é cabeluda. Um dia era meio-dia e o sol se encontrava equidistante do leste e do oeste, quando um moço chamado Acteon, filho do rei Cadmo, se dirigiu aos jovens que caçavam com ele nas montanhas. Falou: pessoal, nossas redes e nossas armas estão já cheias de sangue. A gente já se divertiu muito hoje e amanhã a gente pode recomeçar as nossas atividades. Agora que Febo cresta a terra, deixemos de lado nossos instrumentos e entreguemos os instrumentos ao repouso. E aí o que aconteceu? Havia um vale coberto de densa vegetação. E esse vale era consagrado a rainha caçadora, chamada Diana. Na extremidade do vale tinha uma gruta, e essa gruta tinha um teto todo adornado de pedras muito lindas. De um lado dessa gruta havia uma fonte, e as águas se espalhavam, fazendo uma bacia, perfazendo uma bacia bem cristalina. A deusa dos bosques costumava ir ali, quando estava cansada de caçar, e lavava seu corpo virginal na água espumante da bacia. O corpo de Diana se banhava naquelas lindas águas cristalinas. Porém, um dia, ela tendo entrado ali com as suas ninfas, entregou a elas o dardo, a aljava e o arco. Para quem não sabe o que é aljava, é aquele negocinho que você põe nas costas para botar as flechas. A túnica, ela entregou o dardo, a aljava e o arco à primeira ninfa. Para a segunda, entregou a sua túnica, enquanto uma terceira retirava as sandálias dos seus pés. Então, o que aconteceu? Crócali, a mais habilidosa de todas as ninfas, estava penteando o cabelo de Diana. E Néfele, Iale e as demais carregavam água em grandes urnas. Enquanto a deusa se entregava aos cuidados íntimos, o que aconteceu? Acteon, tendo se separado dos seus companheiros e vagando de forma erma assim, pelos seus, estava vagando sem destino definido, chegou a esse local onde a Diana estava se banhando. Quando ele surgiu na entrada da gruta, as ninfas, vendo um homem, gritaram e correram para junto da deusa, porque eles queriam esconder o corpo da deusa que estava nu do Acteon. Porém, a deusa Diana, a rainha Diana, era mais alta que as ninfas e dava para ver a sua cabeça. O que aconteceu? Ela enrubesceu as bochechas, ficou toda vermelha de vergonha. E quando ela foi apanhada de surpresa pelo Acteon, ela não sabia não imaginava que ali chegaria um cara, um homem, para ver ela daquele jeito ali. Ela, cercada pelas ninfas, ainda fez menção de se voltar e procurou as flechas, mas ela não encontrou as flechas. Como elas não estavam ao seu alcance, ela tirou água no rosto do Acteon e falou o seguinte para ele: agora vai e me diz se você se atreve que viu Diana sem suas roupas. Ela falou isso para ele. Quando ela falou isso para ele, imediatamente na cabeça do Acteon começou a crescer galhas, chifres na sua cabeça. Seu pescoço ficou comprido, as orelhas dele começaram a ficar pontiagudas. Ficou um negócio assim horrível. As mãos e os braços dele se transformaram em pata. Seu corpo foi coberto por um pelo espesso. E o medo substituiu a antiga ousadia do Acteon. E ele fugiu. O Acteon, admirava a velocidade com que ele corria. Mas quando ele viu os chifres refletidos na água, ele falou: porra, que desgraça é essa? Que desgraça. Mas a palavra não saiu. Ele quis dizer que desgraça, ou desgraçado, mas não saiu.
Ele gemeu e as lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas que agora já estava tomado por outra forma que não era a forma anterior. Porém, a sua consciência permaneceu a mesma, né? E ele ficou se perguntando: o que fazer agora? Volto para casa, volto para casa, procuro o meu palácio ou ficar escondido aqui nesse bosque. Ele tinha medo de uma coisa e vergonha da outra, ele não sabia o que fazer, entendeu? Enquanto ele hesitava, os cães o visitaram. Primeiro cão foi o Melampus. Era um cão espartano que deu o sinal para todos os outros com um latido. Depois vieram Pânfago, Dorceu, Lailaps, Teron, Nape e Tigre, e todos os outros cães correndo ao seu encalço numa velocidade mais rápida que a velocidade do vento. Eles correram por despenhadeiros, rochedos, através de gargantas que pareciam impraticáveis atrás do Acteon, mas o Acteon fugiu e os cães o perseguiram. Onde o Acteon muitas vezes caçou cervo e incitava Matilha, agora Matilha caçava o Acteon, incitada por seus caçadores. Ele queria gritar: sou Acteon, não me reconhece? Mas a palavra não saía, não conseguia sair. E o que acontece? De súbito, ele foi agarrado pelas costas e pelos ombros. Enquanto os dois estavam, os cães imobilizaram seu dono, o resto da matilha se aproximou e cravou os dentes na sua carne. Ele gemeu, mas era um gemido que não era humano, né? Era um gemido de animal. Mas que também não era um gemido humano, mas também não era um gemido de cervo. E caindo de joelhos, ele ergueu os olhos e teria até tentado erguer os braços, mas ele não conseguiu, porque ele não tinha mais braços. Seus amigos e companheiros festejavam os cães e procuraram Acteon por toda parte, chamando ele para se juntar à comitiva. Quer dizer, os amigos mandaram os cães atrás de um cervo, mas esse cervo não era um cervo, era o Acteon transformado em cervo. Olha o que aconteceu, ironia do destino. Escutando seu nome, ele virou a cabeça e ouviu os outros lamentarem a sua ausência. Teria se comprazido em ver as façanhas dos cães. Ele teria gostado de ver o que os cães fizeram. Só que ficar na pele do cervo ali também já é demais, né? Então todos estavam em torno dele, mordendo e despedaçando seu corpo, e somente quando Acteon exalou o último suspiro, a ira de Diana se satisfez. Ela foi até o final com ele e expirou o último suspiro. Esse foi o ódio de Diana por Acteon ter visto ela despida às margens de uma bacia, de uma gruta, tomando banho, sendo lavada pelas ninfas. Olha a que ponto chega o ódio de uma rainha na religião greco-romana. Cuidado vocês por aí, hein? Obrigado pela visita, até a próxima.